E mais uma vez eu lembro, Deus não se alcança pela inteligência, somente pelo amor. Que o amor ultrapassa os conceitos da racionalidade. Mas isto é apenas um parêntese. Vamos ver uma pequena amostra do que aconteceu nestes 40 anos, especialmente nestes últimos, digamos, 10 anos. Desde que Emmanuel escreveu aquelas coisas que já estava denunciando a infiltração do movimento espírita pelos espíritos que estão interessados em desagregar a obra do Cristo. Porque o Espiritismo é hoje a única forma de cristianismo puro, se nós tivermos o cuidado de zelar pela doutrina que nos foi confiada, ou vamos responder por isto, e já estamos sendo responsabilizados, porque neste período em que vivemos, muitos de nós, no meio espírita, no movimento espírita, não é só aqueles que se transviaram pela ciência, não. Nós temos hoje uma proliferação incrível de livros mediúnicos inadequados, inaceitáveis do ponto de vista literário ou doutrinário. Histórias sem pé nem cabeça, mal escritas, doutrinariamente falhas, porque qualquer pessoa senta, escreve um livro e acha que psicografou. Há pouco tempo me chegaram os originais às mãos, o espírito que assinou, J.W. Rochester. Eu disse, o que é isso? Rochester vai fazer um negócio desse? Nunca, jamais. Uma história sem pé nem cabeça. Eu lamento muito, porque a médium talvez tenha tido boas intenções, ela achou que estava produzindo uma obra satisfatória, uma história sem princípio, meio e fim. Eu não fiquei sabendo que história que ela queria contar. Se pelo menos a história fosse perfeitamente encadeada, né? Mas não são só livros romanceados, são livros doutrinários que estão tentando passar a mensagem espírita para nós que estamos um pouco mais experimentados. Você identifica os equívocos e os rejeita, mas e por aqueles espíritos que ainda estão começando, que não têm ainda condições ou capacidade ou conhecimento suficiente para identificar os equívocos e colocar-se à margem deles? Uma vez eu tive até uma interferência um pouco, não digo inoportuna, mas impertinente. E fizeram um congresso aí de escritores espíritas, não tem nada contra eles, que eu também sou um escritor espírita. Mas eu acho que eu sou escritor espírita porque circunstâncias que eu nem sei como nem porquê. Porque na realidade eu tenho uma vida profissional, tinha, né? Porque me aposentei. Mas eu não vejo muita necessidade de estar me filiando, comparecendo a congresso. Enquanto eu estou num congresso lá, eu deixo de fazer um artigo, escrever uma página de um livro, ou ler uma outra, né? Então, quando eu li as conclusões do congresso num jornal, dizia lá, uma tese seguinte, que os jornais, publicações espíritas, deviam publicar toda e qualquer matéria, mesmo contrária ao espiritismo, deixando ao leitor como se diz, a condição de julgar, decidir se aquilo era bom ou não. Ah, meu Deus, nós estamos fazendo publicações doutrinárias para orientar o nosso meio espírita e algum amigo simpatizante ou companheiro suscetível de ser influenciado pelas nossas ideias. Como vamos entregar a ele o pão e o veneno? O alimento bom e o alimento estragado, para que ele decida se deve usar ou não. Então, as publicações espíritas não devem ter a censura, no sentido de que pode dizer isso, não pode dizer aquilo, mas ou nós estamos fazendo publicidade, divulgação das nossas ideias, ou estamos acolhendo em nosso meio ideias. A condição de julgar, decidir se aquilo era bom ou não. Ah, meu Deus,
nós estamos fazendo publicações doutrinárias para orientar o nosso meio espírita e algum amigo simpatizante ou companheiro suscetível de ser influenciado pelas nossas ideias. Como vamos entregar a ele o pão e o veneno? O alimento bom e o alimento estragado, para que ele decida se deve usar ou não. Então, as publicações espíritas não devem ter a censura, no sentido de que pode dizer isso, não pode dizer aquilo, mas ou nós estamos fazendo publicidade, divulgação das nossas ideias, ou estamos acolhendo em nosso meio ideias que são contrárias à nossa, em disfarces os mais sutis ou não tão sutis, que às vezes os erros são muito grosseiros. Então, nós estamos acolhendo no meio espírita uma literatura indesejável do ponto de vista doutrinário. É preciso fazer alguma coisa, porque isto não é trabalho só daqueles que estão encarnados, é trabalho de instituições, de grupos, de espíritos que estão atuando, que estão agindo, que estão atuando, por exemplo, voltamos ao Divaldo, através da vaidade. O médium gosta de ter o seu livro recebido pelo médium tal, né? Lá na capa do livro, novela, não sei o quê, livro doutrinário assim, o assado. Então começa o médium a dizer assim, você é um bom médium, vamos publicar aí umas obras por seu intermédio. Até eu escrevi uma historinha que saiu, eu acho que na Revista Internacional. O médium caiu num desses, vocês leram? Caiu num desses esquemas. O espírito chegou lá, você é um médium formidável, e vamos escrever uma série de livros aí, livros que vão se tornar famosos, você vai ficar muito famoso. Muito bem, ele começou a escrever livro. Bom, aí um dia ele sonhou. Teve um sonho, que na realidade foi um pesadelo daqueles, né? Que ele tinha morrido e estava às portas de uma região espiritual a qual ele poderia ter sido recolhido. E aí chegou um médium, né? Desses médiums. Eu não quis dizer quem, mas eu imaginei assim um médium como o Chico, né? O Divaldo. Que você chegava naquela entrada, aí tinha uma espécie de um paredãozinho e lá em cima é que ficava o portão da instituição. Então, aquele médium chegou ali, chegou alguém, empilhou os livros dele ali, ele subiu, foi embora. Aí o nosso companheiro, né, que tinha escrito os livros, não estava ainda publicado, viu passar uma criatura com o livro dele, tinha se suicidado por causa do livro. O outro estava perturbado porque tinha lido o livro dele. Então, aquelas criaturas chegavam, tinha um buraco no chão, botavam o livro ali embaixo, era um degrau que descia para baixo. Chegava o outro, botava outro livro, era outro degrau que descia, falou, estou perdido, vou para o buraco. Bom, em suma, ele acordou desesperado, tentando salvar aquela gente naquele sufoco. De manhã cedinho, antes que a família acordasse, ele levou os originais dele para um mato, assim, queimou tudo. Que médium, grande médium, nada, eu estou arranjando complicação. Então, a gente precisa ter bom senso. Ou, se o médium está envolvido não tem esse bom senso, alguém precisa ver para ele. Este livro não pode ser, ou não deve ser publicado no meio espírita. Vamos passar para aquelas criaturas que nós estamos tentando ajudar, com os conhecimentos que recebemos, passar uma mensagem falsa, enganadora, que leva aos atalhos, que leva ao desencontro, ao desequilíbrio, à desarmonia, à desagregação do movimento espírita, porque sem movimento espírita, a doutrina é só um livro. O movimento não é uma necessidade, não para ser exagerada. Não vamos constituir agora um outro Vaticano dentro do espiritismo. Tem que ter um mínimo de organização, mas eu falei mínimo. Uma vez que se cria uma hierarquia, o espiritismo é hoje um centro de poder. O centro de poder atrai aqueles que estão em busca do poder. E há quantos séculos se apoderou o mundo espiritual negativo da nossa querida Igreja Católica? Milhares, dezenas, centenas de séculos, desde a primeira época. O espiritismo primitivo era mediúnico.
Havia sessões de desobsessão, sessões de instrução, de orientação espiritual. A fase que os historiadores do cristianismo chamam de pneumatismo. O que é pneumatismo? Pneuma é uma palavra grega que quer dizer espírito. Então você tira pneuma e bota espírito. Espiritismo. O que é a epístola de Paulo, capítulos 13, 14 e 15. 12, 13 e 14. O livro dos médiuns do cristianismo primitivo, leia lá. Está com todas as letras. A diversidade dos carismas. O que são carismas? Mediunidade, vidência, cura, incorporação. Está tudo lá. Tudo direitinho. É só estudar. O que aconteceu com o cristianismo? Os espíritos se infiltraram. Estes espíritos que o Emmanuel está falando, que são até os mesmos que já estão ainda, muitos deles. Bom, o cristianismo está então com o instrumento das sessões mediúnicas. Vamos passar a utilizar esse mesmo instrumento para desagregá-lo. E foi o que aconteceu. Lembram-se? A epístola de João: examinai todos os espíritos, verificai se são de Deus. Paulo, Pedro, todos advertem contra a infiltração que já estava ocorrendo no tempo deles. Por quê? Apareciam médiuns vaidosos, desejosos de promoção, de poder, porque a mediunidade representa poder, infelizmente, e começaram, em vez de veicular a mensagem que o Cristo nos deixou e que continuou a nos transmitir através dele próprio, pessoalmente, como está documentadíssimo em Atos dos Apóstolos e nas epístolas de Paulo, que o Cristo chegava a dizer: não temas, estou contigo, vá em frente. E o Paulo ia. Não vá a determinado lugar, porque lá você não vai obter resultado. Vá a Macedônia, ou então vá a Corinto, tenho muitos de meus trabalhadores lá. E ele foi, e Corinto foi o foco de radiação do cristianismo, depois de Antioquia, evidentemente, né? E eu estive em Corinto em 77, foi um dos dias mais dramáticos da minha vida. Quase morri lá mesmo outra vez. Aquelas emoções. A gente sabia que está numa praça onde Paulo falou, subir naquela pedra onde ele pregava as multidões. Aquela pracinha, aqueles boxes de pedra, né? Em volta parecia um mercado moderno. Aí eu subi lá em cima, tinha um versículo, Epístola aos Coríntios: o que importa a provação do momento que passa, se nos aguarda a glória eterna. Chorava feito uma criança. Então o guia falou que aquelas florzinhas do campo ali eram camomila, que é até um chá calmante, né? Então eu baixei e comecei a colher camomila, porque o que eu ia dizer que eu estava chorando ali? Por quê? Toda aquela gente me olhando. Corinto, centro de radiação. Então o Cristo transmitia. Eu escrevi uma crônica: manhã de primavera em Corinto. Até hoje, quando a leio, eu choro. Reformador, 78 talvez, manhã de primavera em Corinto. Ela impressionou tanto o coronel, aquele coronel amigo do Eloy, Kramer, né? Kramer, que ele foi lá em casa para me conhecer. Eu falei: eu nunca vi um negócio daquele. Eu comecei a chorar também. Ai, esta vida. Bom, é isso. Deixa eu tomar aqui um pouco de fôlego. Apesar da inclinação na Inglaterra, em que a gente é obrigado a controlar, aprende a controlar as emoções, acho que eu esqueci tudo de novo. Bom, então nós temos no movimento hoje inúmeros depoimentos mediúnicos que não podemos aceitar como doutrina espírita, ou estaremos traindo o nosso compromisso de preservar a obra do Cristo. Tenhamos a coragem de denunciar, de rejeitar
porque ou somos espíritas, ou então vamos confundir todo esse movimento. Com o cristianismo primitivo, a tarefa das trevas foi fácil, porque ainda não havia obras escritas. Os textos começaram a ser modificados pelos interesses pessoais de cada um. Nós temos hoje os evangelhos todos mexidos e enxertados. É um prodígio da bondade divina que esses textos, mesmo mexidos, mesmo adulterados, aviltados, tenham conservado intacta a mensagem do Cristo. Porque lá está ela, é só buscar. E foi o Espiritismo que iluminou para nós estas verdades que lá estavam escondidas atrás dos dogmas, das alterações, das adições, das supressões. Como se mexeu dessa maneira na palavra do Cristo? Por quê? Porque havia um interesse em parar o cristianismo e, de certa forma, conseguiram. O que nós temos hoje aí, desculpem os irmãos católicos e protestantes que, porventura, venham a saber do que estamos aqui falando. Fui católico muitas encarnações desde o tempo do Cristo, que, graças a Deus, me convenci da realidade da sua doutrina. Até a Reforma Protestante, e depois, como protestante, estou sempre, como eu digo, estou sempre do lado que está apanhando, né? Do lado cristão, depois... Esse pessoal já me bateu de todo jeito. Do lado cristão, depois do lado protestante, agora do lado espírita, sou herege, enfim. Mas, eu, como disse uma vez, graças a Deus que o Cristo foi um grande herege, ou nós não teríamos o cristianismo. Porque ele pregou a doutrina do amor em total contradição com toda aquela lei rigorosa, um pouco feroz até, na qual Paulo tentou nos libertar, com algum sucesso. Então, temos que reagir, porque naquele tempo não havia documento escrito. Hoje, felizmente, está mais fácil, porque a doutrina foi preservada nos livros, em muitas línguas. Então, a qualquer tempo, nós temos aquele refúgio ali. O texto está lá. No Evangelho, não. O que ficou mais preservado foram as epístolas de Paulo, porque no tempos primitivos, até o final do primeiro século, nós não tínhamos Evangelho. Não havia o texto que você abrisse lá para saber o que Cristo tinha dito. Era a tradição oral. Não havia escrito. As epístolas, sim, que começam no ano 51, parece. Está nas marcas do Cristo, eu não me lembro mais o detalhe. E vai até o tempo em que Paulo morreu, no ano 70 mais ou menos, né? 60 e poucos. As epístolas são os primeiros documentos cristãos e um pouco mais preservados. Por quê? Porque elas se espalhavam pelas diversas comunidades. Se Paulo tivesse escrito apenas uma carta, mandado para apenas uma cidade e ficado naquela cidade, provavelmente não teríamos os textos das suas epístolas. Mas aquilo se difundia. De Corinto passava para Antioquia, de Antioquia para Atenas, não sei para onde. Atenas, aliás, o cristianismo não floresceu na época de Paulo. Mas difundiu-se, então, os textos foram mais ou menos preservados. Nós não teremos essa desculpa. A doutrina está aí inteirinha, limpinha, novinha, à nossa espera. Porque o livro dos Espíritos, não se iludam, é apenas uma síntese. É um documento com tomadas para o futuro. Ele é para ser desenvolvido, é para ser estudado, para ser desdobrado, não para ser aviltado e distorcido. É preciso muito cuidado com o legado que o Kardec nos deixou, que é o legado do Cristo restituído a nós, pelo próprio Cristo. Vocês sabem que o Espírito de verdade é o Cristo. Então, estamos recebendo textos inadequados e os aceitando, e lendo-os, e nos deixando envolver naquela atmosfera de equívoco. Estamos enveredando por uma tendência moderna, não tão sutil, de politização do movimento espírita. Estamos criando uma teologia da libertação, permitindo que se crie uma teologia da libertação dentro do espírito, numa tentativa
inaceitável, para dizer o mínimo, de conjugar uma doutrina materialista, ateia, com conceitos de liberdade espiritual, de espiritualismo, de amor, de trabalho em favor do Cristo. Como poderíamos conciliar doutrinas assim? Então, as pessoas que estão fazendo isto, com todo o respeito pelas suas convicções, geralmente jovens, idealistas, estão sendo também manipuladas, me desculpem. Estão se deixando envolver. O espírita pode e deve ser participante da política do seu país, ele não é um alienado, tem seus direitos de cidadão. O espiritismo não, mesmo porque, se conhecessem bastante doutrina marxista e doutrina espírita, saberiam que são irreconciliáveis. O que estamos tentando fazer? O que estamos tentando receber? Ignorar o problema? Deixar que o movimento assuma uma realidade que se torne depois irreversível? É preciso alguém assumir a responsabilidade de dizer essas coisas e a coragem de dizê-lo. Então, estamos tendo novidades também no meio espírita, como, não sei se vocês tomaram conhecimento, uma técnica chamada doutrinação mental. Pois é, exatamente atacando o cerne do movimento do espiritismo, que é a mediunidade, o intercâmbio com o mundo espiritual. Por quê? Partem sutilmente, inteligentemente, mas não bastante inteligentemente, de um princípio doutrinário consagrado. Kardec diz: a linguagem dos espíritos é o pensamento. É verdade. Os espíritos não usam palavras. Eles nos transmitem uma forma de comunicação, eu costumo dizer, anterior à palavra. Eu não posso estender muito aqui, primeiro que estou ficando já meio na fase pré-desencarnatória. Aí a segunda parte tinha que ser através da mediunidade, né? Mas primeiro que... Como é que eu estava mesmo dizendo? Como? Doutrinação mental. Segundo, realmente, essa matéria está tratada com muito detalhe, com algumas novidades que eu acho que vão incomodar. Eu vou ter que mostrar se tem no Emmanuel, ou se tem no André Luiz, e não vou achar o livro sobre mediunidade, que vai sair pela USE. Já estou preocupado com... mas o Manuel não diz nada. Meu Deus. O Espiritismo, temos que compreender uma coisa. Disse que o Livro dos Espíritos é um compacto de ideias. É o que se chamaria hoje um pacote ideológico. Precisa ser desdobrado. Tem tomadas para o futuro. Ali está uma estrutura a ser, não digo modificada, desdobrada, ampliada, estudada. Mas, por favor, não se foge das doutrinas fundamentais. Senão estaremos entrando pelos caminhos que levaram o cristianismo a isto que nós estamos vendo aí. Que não é a doutrina, como dizia no princípio. O Cristo não mandou ninguém à missa, não ensinou nenhum dogma. Quando perguntaram qual era o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O resto tudo é comentário. A lei é essa. Então, a linguagem dos espíritos é o pensamento. É verdade. Então, aí tira-se a conclusão artificiosa. Se o espírito entende, a linguagem dele é o pensamento, não precisa incorporar no médium, não é? Basta você reunir um grupo, fica pensando, bom, deve ter tais e tais espíritos aí hoje, meu irmão, você não deve fazer isso, por isso, fica pensando, não precisa falar nada. Meu Deus do céu, isso não tem nada a ver com o espiritismo, essa gente não está sabendo o que é espiritismo, meu Deus.
não está sabendo. E nós estamos deixando fazer coisas erradas. Ou a gente, repito, toma uma posição firme, ou vamos responder por essa responsabilidade mais na frente. Eu estou dizendo essas coisas como se revivesse coisas, porque no passado houve uma encarnação, no século XII, em que eu fui comparado a um cão de guarda da igreja, para defender os seus dogmas, as suas posições. Mas era um defensor muito curioso, que não aceitava, por exemplo, o dogma da Imaculada Concepção. Teólogo, católico, medieval, não aceitando o dogma da Imaculada Conceição, era uma coisa muito estranha. Por quê? A tal história de eu estar sempre do lado herético. Porque, simplesmente, eu gosto de pensar com a minha cabeça. Nós temos que ter a nossa própria experiência. O caminho que você abre é o seu caminho. Não é passar pelo caminho que os outros abriram, que você não sei onde é que vai dar. Então, certo ou errado, assumindo as nossas responsabilidades um dia ou outro, porque temos sempre que assumi-la, é a nossa experiência pessoal que vale. Então, estou repetindo coisas de 800 anos atrás. Estamos deixando o Espiritismo degradar-se em nossas mãos. Vamos nos conscientizar disto, assumir as responsabilidades correspondentes e reagir. Porque o Espiritismo está sendo vítima, como movimento, insisto, está sendo vítima de uma das maiores obsessões da história, como o cristianismo já o foi. E deu nisto que está dando aí. O que vai acontecer? Se nós, jovens, principalmente, eu já estou de saída, mas quero deixar esta mensagem. Vamos ter atenção com isto que está acontecendo com o movimento espírita. Temos uma responsabilidade mais séria do que pensamos, porque senão, decorrido o tempo, não só estaremos falhando a compromissos assumidos, deixando de assumir responsabilidades que nos cabem por livre escolha ou por desejo de servir ao Cristo que aqui se tenha perdido, porque a gente vem para a carne com muitos projetos, com os desenhos dos nossos tapetes mais lindos. Chega aqui, sai um tapete todo errado, cheio de barbantes, de pontas soltas. Não. Vamos ter cuidado com os desenhos que fazemos, porque senão não apenas assumimos as responsabilidades, como vai precisar daqui não sei quanto tempo passar o cristianismo a limpo novamente, como Kardec passou o cristianismo a limpo no século XIX. Nos entregou de volta a doutrina, está aqui de novo o cristianismo. Então, por isso é que eu escrevi um artigo que a Sueli até tem com ela aqui em Botucatu, no Mundo Espírita, com esta pergunta: outra vez, será que vamos permitir ou admitir ou consentir que a mensagem do Cristo vai novamente ser desmantelada pelas instituições poderosas, não tenham dúvida, são poderosas, que existem no mundo espiritual? Eu não tenho medo das ameaças, não tenho mesmo. Quando os espíritos me advertem, como disse um há pouco tempo, cuide-se, você vai saber, estamos te preparando uma boa. Eu não menosprezo, temos tempo ainda, Roberto? Não menosprezo a sua advertência, recebo-a com muito respeito pela sua posição, mas não busque medo em mim que eu não tenho. Na reencarnação, na reforma, o meu dístico em latim era este:
Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Então, onde eles podem te atingir? Nas suas fraquezas, nas suas imperfeições, nos débitos que você ainda tem com a lei, no trabalho do Cristo? Não, não mesmo. O Cristo não pune os seus trabalhadores por estarem tentando fazer a sua obra, e eu agradeço a Ele todas as noites de me haver aceito na sua seara. E eu tenho a honra de trabalhar na seara do Cristo. Não vou me intimidar com ameaças, com pressões, com dores, porque tenho certeza que o Cristo está atrás daquele trabalhador imperfeito, inacabado como eu, mas que está procurando acertar. Muito obrigado. O doutor Hermínio Miranda, autor de Diálogo com as Sombras, livro este que está sendo retratado pelo autor nesse nosso encontro, nos traz com satisfação a presença desse grande conferencista que é Hermínio Miranda. E nós perguntaríamos a ele qual é a eficácia da regressão de memória na terapia da desobsessão. Eu acho, Toledo, que não é que seja uma panaceia ou que deva ser usado indiscriminadamente em todos os casos, mas em alguns casos, na maioria deles, de muita complexidade, em que o espírito está muito preso às suas obstinações de vingança, por exemplo, a regressão de memória ajuda a ele próprio a entender o problema e resolvê-lo, porque coloca-o diante da realidade das suas próprias culpas. Quando ele sofre uma perseguição, tem uma angústia qualquer muito grave provocada por alguém, é claro que existe uma culpa anterior, da qual ele está compreensivelmente esquecido para se proteger da dor, né? Então a regressão leva ele a essa condição de se lembrar daquilo e compreender, afinal de contas, que ele também é culpado. Então é preciso compreender e perdoar o outro também. E o encontro aqui em Botucatu, válido? Foi uma experiência maravilhosa, pelo menos para mim. Não sei que impressão, como foi recebida, pelo menos a minha conversa, mas você viu ontem na palestra do Divaldo que maravilha que foi, como ele trouxe ensinamentos, experiências e tudo. Então eu acho que foi um trabalho pioneiro, eu acho. Magnífico. Eu acho que ele vai colocar depois, vai pegar o seu close. Mas faz assim de lado, olha.